Olá pessoal, Silas aqui. Neste vídeo eu venho trazer para vocês um tutorial de como fazer o histórico escolar dos alunos no sistema gestor escolar. Então eu tenho inicialmente três formas de acessar essa página de criação do histórico. A primeira delas seria aqui pelo botão aluno, onde eu posso vir aqui nessa lupa de pesquisa, encontrar esse aluno que eu quero lançar o histórico dele, né? Eu coloco o nome, pesquisa, seleciono ele aqui, clico no botão selecionar, ele vai carregar os dados, e aí eu viria aqui nesse botão histórico aluno. Quando eu clico, ele me aparece aqui o nome do aluno, tem um botãozinho aqui com sinal de mais, né, novo. Se tivesse já um histórico desse aluno, ele iria aparecer logo abaixo aqui do nome dele, não tem. Então deixa eu voltar lá para a outra opção, que é turmas. E aí eu seleciono a turma que eu quero trabalhar, abro aqui a lista de alunos, né? Marco esse aluno, venho aqui no botão ir para o aluno, ele vai abrir novamente o cadastro desse aluno, onde eu posso fazer a mesma coisa, clicar no botão histórico aluno. E eu tenho ainda a terceira opção, que é o botão específico, né, para histórico escolar, que é isso aqui. Eu clico nele, tem um campo aqui para eu pesquisar, eu posso encontrar esse aluno e eu vou ter novamente aquele mesmo botão lá, novo, né, para eu adicionar, igual apareceu das outras formas anteriores. Então vamos criar aqui um novo histórico para esse aluno. Então vamos clicar aqui nesse botão mais, né, esse novo, e ele aparece aqui esta tela, que já é a tela de criação do histórico. Aqui inicialmente eu vou ter que colocar três informações nesses três campos, são obrigatórias, tá? Vou começar por aqui pela escola, então seleciono aqui a minha escola. Aqui no modelo de histórico, a gente tem dois, eu vou selecionar o primeiro ao nono ano. Aqui na autorização, ele não está permitindo colocar nesse primeiro momento, então eu vou salvar, sempre tem que fazer isso, tá? Salva, ele vai ocultar aqui a aba, tá? Eu clico novamente, e aí eu tenho o botão editar. Agora sim, se eu clico aqui, ele vai aparecer para mim a resolução de autorização dessa escola. Então eu clico e seleciono ela e salvo novamente. Agora vai aparecer aqui já a autorização em azul. Já está salvo esse primeiro cabeçalho, né? Então o histórico desse aluno, inicialmente, ele está salvo, tá? Eu vou poder só editar novamente as informações, mas ele já ficou salvo essa primeira parte. Aí eu vou aqui para a parte das notas, né? Ou seja, das médias de cada série que esse aluno estudou. Antes de colocar qualquer informação, a gente dá um clique aqui nesse botão, que ele é um botão para atualizar os dados, conforme as informações que a gente já tem no arquivo do gestor escolar. Então eu vou dar um clique, já vai aparecer aqui as informações do sétimo ano desse aluno, porque já ele estudou o sétimo ano em 2025 no nosso município, então já tem os dados dele no gestor. Pronto. Aqui, o que a gente já pode verificar, e eu até gostaria de esclarecer para vocês, em relação às disciplinas de ciências, ciências físicas e biológicas. A nossa matriz curricular, ela entende tudo como ciências, tá? A nomenclatura que está lá é ciências, apesar de que a gente sempre utilizou do sexto ao nono ano ciências físicas e biológicas. Tá? Era uma forma que a gente trabalhava, mas não significa que colocar tudo como ciência esteja errado. Não está. Na verdade, a BNCC trata tudo como ciência, né? Apesar de algumas redes estaduais ou municipais de ensino utilizar uma certa variação aí como ciências da natureza, enfim, porque essa parte aqui do sexto ano para frente acaba englobando ali a física e a química, né? Então eles utilizam esse termo aqui em alguns momentos, mas pode ser só ciências, tá? Inclusive as do nosso município de Trairão aqui, se vocês quiserem alterar depois manualmente para ciências físicas e biológicas, tudo bem, mas se quiser manter tudo como ciências, porque o gestor vai estar colocando como ciências, tá? Mas não tem problema. Certo. Agora, para abrir os campos para a gente editar as séries anteriores, a gente vai dar um clique aqui nesse botão editar, e veja que agora eu já posso digitar, né? Inclusive letras aqui dentro, números com vírgula, números com pontos, né? Esses números são referências às notas desse aluno de cada disciplina e cada série dele. Então pode variar muito dependendo de qual local esse aluno estudou, e por isso a gente pode colocar qualquer informação aqui dentro. E cada vez que eu coloco a informação e clico para outro campo, ele salva automaticamente. Veja, já está salvo. Uma recomendação, pessoal: o primeiro e segundo ano, onde o aluno é promovido, principalmente se for aqui do nosso município, não coloque nada nesses campos, tá? Na coluna aqui, não coloque. Coloque apenas o resultado final aqui, que é PR, tá? Só isso já é suficiente. Ainda nesta tela, veja que aqui eu estou com os campos abertos ainda, né, para colocar
informações. Conforme eu coloco, ele vai salvando de forma automática, certo? Mas depois que eu concluir aqui o lançamento desses dados, eu tenho que vir aqui nesse botão e clicar no botão concluir, que aí ele fecha novamente os campos, certo? Agora, suponhamos que nós temos um componente curricular que precisa ser colocado informações e que ele não está aqui nessa lista. Talvez seja um caso de um aluno que veio de outro município, outro estado, onde tem uma disciplina diferente. Então eu posso vir aqui nesse botão incluir, e aí eu vou pesquisar aqui essa disciplina, esse componente curricular. Pode ser que eu encontre, pode ser que ele não esteja nessa lista realmente. Se caso eu pesquisar e não encontrar, vou colocar aqui espanhol, por exemplo. O espanhol, ele está nessa lista, então bastaria eu clicar e selecionar. Mas talvez seja alguma coisa que eu não tenho. Vou colocar só umas letras qualquer aqui e vou pesquisar. Ele não vai encontrar, né? Então, mas eu tenho esse botão aqui, novo componente, onde eu posso clicar. E aí eu confirmaria e ele já iria aparecer aqui na lista, tá? Então, assim que se faz nessas situações. Agora vamos passar para a parte das escolas, onde eu posso selecionar as escolas que esse aluno estudou cada série. Lembrando que de 2025 para frente já vai aparecer de forma automática aqui, tá? O nome da escola, mas o restante anterior tem que colocar manualmente. Então eu tenho esse botão aqui, editar. Quando eu clico, ele abre essa janela onde eu vou informar aqui a série. Coloco o ano letivo que esse aluno estudou essa série. Aqui eu vou caçar aqui o estado que ele fez essa série, né? Nesse caso aqui é do Pará mesmo. Aqui como é Trairão, vou colocar TR aqui, ele já acha o município de Trairão. E aí eu posso digitar manualmente esse estabelecimento de ensino, ou eu posso selecionar alguns que alguém já editou, né? Já colocou. Por exemplo, Escola Instituto, como fez alguns históricos, então já tem aqui, eu posso só clicar. Eu poderia digitar aqui mesmo, tá? Não tem problema. Mas eu vou selecionar da lista que já está aqui. E aí eu salvo. Esse regime, onde está aparecendo regime, é para algumas situações de histórico escolar onde o aluno tem estudado em regime integral, né? Que é aquela escola que realmente que é integral, onde o aluno passa o dia inteiro na escola. É diferente do que a gente trabalha aqui no município, que é parcial, mas pode deixar em branco essa informação, tá? Pode só salvar. E aí quando eu salvo, ele já vai aparecer aqui as informações, você confere se está tudo certo, logicamente, e passa para frente, tá? Agora a gente tem aqui o campo de observação. Esse campo, ele é aquele bem conhecido de vocês, onde vai lá a observação na parte de baixo do histórico, né, colocando todos os dados necessários para quem vai receber esse histórico, ler e interpretar alguma situação dentro ali dos dados que estão sendo informados. Então tem aqui essa observação básica, mas a gente trabalha com uma observação bem mais explicativa, né, digamos assim, com alguns dados a mais referente a esse aluno, referente à nossa rede de ensino. Por exemplo, quando o aluno é do primeiro e segundo ano, a gente costuma colocar uma observação onde está dizendo que nessas duas etapas o aluno eles não são avaliados por notas e sim por parecer descritivo. Enfim, aqui você pode colocar de acordo com o que você achar necessário, tá? Inclusive, nessa observação aqui é importante informar quando o aluno é transferido antes da conclusão do bimestre. Então é sempre bom colocar essa informação nesse histórico, informando que esse aluno saiu antes da conclusão do bimestre e por conta disso ele não tem as notas daquele bimestre, já que não fechou, certo, pessoal? Então não vou salvar aqui, vou cancelar. E aí está feito esse histórico, né? Eu posso vir aqui nesse botão imprimir, que ele vai gerar o histórico para que eu possa verificar. Eu tenho ainda aqui a questão das dependências, né? Para o aluno que tem dependência ou que fez dependência, eu posso clicar aqui nesse botão e eu tenho aqui a opção de incluir, e aí basta colocar aqui todas essas informações, tá? Eu não vou chegar a colocar, mas é bem básico, vocês podem aí fazer sem nenhum problema, né? Aqui a gente seleciona a série, aí tem o ano, disciplina, a nota, carga horária, frequência, né? Aqui o estado, o município e o nome da escola também. É bem básico isso aqui, tá? Que mais? Referente aqui nas disciplinas, tem aqui esse botãozinho legenda. Essa legenda é a legenda das siglas, né, na verdade, que é aquele AP, o CS. A gente tem algumas aqui que está um pouco diferente do que a gente costumava utilizar aqui no nosso município, né, e que a gente vai continuar como já fazíamos. Por exemplo, esse aqui é aprovado com dependência. Aqui a gente utilizava promovido com dependência, tá? E a gente vai continuar colocando PD, que é promovido com dependência, tá, pessoal? Ignorem por enquanto essa parte aqui. Inclusive eu vou pedir para o pessoal do
desenvolvimento do gestor, alterar isso aqui, corrigir, deixar de acordo com o que a gente utiliza aqui, tá? Tá, vamos lá para o botãozinho de gerar o arquivo. Então, vou dar um clique aqui e ele gera o PDF desse histórico escolar, onde eu posso verificar e conferir as informações. É sempre importante conferir aqui o nome do aluno, nome de pai, mãe, data de nascimento, tá, pessoal? É bem como todas as informações, né? Tem que ser conferido. Histórico escolar é muito importante, então não pode ter erros. Esse histórico, depois de gerado, ele pode ser salvo aqui, né? Você pode salvar ou pode imprimir diretamente, mas ele já vai ficar salvo dentro do gestor, então você pode gerar qualquer hora que quiser esse PDF para imprimir. Os campos em branco são preenchidos de forma automática por asterisco, tá? Exceto em algumas situações que o sistema está apresentando um pequeno erro, tipo esse aqui, ó. Ele está em branco e não tem asterisco. Isso está acontecendo por situações tipo essa que eu vou exemplificar. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma nota, aí eu vou concluir. Deixa eu fazer de novo que não salvou. Vou colocar aqui uma nota, né? Vou concluir. Tá? Agora eu vou editar, né? Suponho que essa nota foi colocada errada. Eu vou abrir aqui de novo, vou apagar e vou concluir. Tá? Quando eu faço isso, agora eu vou gerar o PDF novamente, né? Vou vir aqui no botãozinho da impressora, vou gerar o PDF e veja que agora está aparecendo, né? Onde eu fiz a alteração ali, mesmo eu apagando, ele não está preenchendo com asterisco, está apresentando um pequeno erro que eu vou até solicitar com o suporte para fazer a correção, mas até que seja corrigido, isso vai acontecer. E aí, para contornar isso, aí, neste caso, tá, eu teria que colocar o asterisco de forma manual aqui, tá? É uma opção enquanto não é corrigido esse erro. Então eu coloco o asterisco de forma manual, que aí lá vai fechar. Os campos onde eu não tinha mexido antes, posso deixar em branco, ele vai fechar com asterisco automático, mas onde eu tinha colocado a informação e apagado, eu coloco asterisco manualmente para ele ficar tudo fechado lá, tá? Veja só, agora está tudo fechado. Mas de modo geral a gente vai verificar com o suporte para eles corrigir esse errinho para ficar tudo automatizado, né? Inclusive aqui na parte das escolas, ó, fica tudo fechado com asterisco do jeito que tem que ser. Outra informação importante, pessoal, é que em relação aos dados pessoais dos alunos, se houver algum erro, tem que ser corrigido lá no cadastro, tá? Aqui no cadastro do aluno. E não aqui no histórico. Aqui no histórico a gente não corrige os dados pessoais dos alunos. E por último, sobre esse botão excluir registro. Muito cuidado com esse botão, tá, pessoal? Não cliquem nele se não tiver certeza do que está fazendo, porque isso aqui ele deleta o registro desse histórico. Então, clicou aqui, ele não vai apagar só uma informação ou outra aqui do histórico, ele vai apagar o histórico desse aluno de modo geral, tá? Vai apagar o registro, então não utilize ele sem ter certeza. E no mais é isso, pessoal. A gente sabe que sempre fica algumas dúvidas, pode ter alguma coisa que eu esqueci de mencionar aqui, mas me coloco à disposição para poder esclarecer qualquer situação, qualquer dúvida que venha a surgir. Até mais, até o próximo vídeo.